Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de junho de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2340. Ele tem 6 páginas, 47 logias e 6 máximas. O tema é aplauso acrítico. A especialidade é subcerebrologia. Quem fez o verbete aí com muita classe é a professora Alba, que está hoje sem os assessores, que ainda não chegaram. Definição. O aplauso acrítico é o ato, efeito de aprovar, elogiar ou enaltecer algo ou alguém sem examinar, avaliar e apreciar claramente o objeto da aclamação. O holopensene assistencialista, a sugestionabilidade perante o holopensene manipulador, o holopensene competitivo, o holopensene monárquico, o holopensene de Hollywood, a adoração de pílula, o contágio pelas palmas, o pedido de bis, o joguete das emoções, a admiração incontida e exagerada por alguém, a tempestade de aplausos na passarela da fama intrafísica, a unanimidade cega, a massa impensante, o clamor público, o nivelamento por baixo, o afago ao egão, o aplaudido apanhado nas tramas da própria vaidade. O botão curtir da rede social, conectando o usuário às energias de todos os comentários da postagem. O aplauso da paratosfera, servindo de manutenção às posturas imaturas. A teimosia com foco na heteroaprovação em vez do resultado geral. O sabão do evoluciólogo durante o curso intermissivo. A conscientização multidimensional do aplaudido acrítico após choque de realidade. O resgate extrafísico dos antigos aplaudidores críticos. Na argumentologia tem o tópico da tipologia com 7 exemplos de apologias anticosmoéticas descritas em ordem alfabética, cujo aplauso acrítico comum ao holopensene da Socin, ainda patológico, promove resultados anticosmoéticos diariamente. Agora, o tópico do aplaudido, que tem 10 posturas críticas a serem adotadas pela consciência quando elogiada. O aplaudidor, 10 posturas críticas a serem adotadas pela consciência ao elogiar. Na remissologia dos 15 itens, nós destacamos 5 verbetes. Acriticismo, crítica benéfica, juízo de valor, omni-questionamento e solidariedade maligna. Agora, a frase enfática. O aplauso acrítico é condição patológica a ser evitada pelo assistente de modo a manter interdependência consciencial para realizar a tarefa do esclarecimento, seja em qualquer dimensão. Você já experimentou o aplauso acrítico? Realizou algum movimento ou feito para aumentar o senso crítico? A filmografia tem 2 fontes. A bibliografia tem 8. E a webigrafia tem 2 fontes. Agora, a mega-análise aí com João Paulo. São 20 itens. Contágio, clamor, enaltecimento, anuência, acriticismo. Autoimagem, aclamação, aceitação, aprovação, bajulação. Exaltação, multidão, popularidade, unanimidade e sugestionabilidade. Vaidade, subcerebrologia, criteriologia, sedimentologia, omni-questionologia. Agora, o verbete do dicionário hoje é heptetologia. O argumento é enumerológico. Então, aqui é sobre os processos, 7 termos, técnicos e paratécnicos. Quem quiser ver como é que funciona,
É só olhar que tem 40 itens na argumentologia, ou argumentação. Isso aí pode esclarecer a pessoa. Agora, questionamento. Estou pensando em fazer o curso ECP1. Gostaria de ouvir do senhor as características, intenções e alcance desse curso. Tenho outra dúvida. Existe uma manipulação cosmoética? Se sim, poderia dar exemplo? O caso todo é o seguinte, o ECP1 é para a pessoa fazer a reciclagem na vida dela. Se ela deseja entrar e ela quer renovar, é bom fazer o ECP1. Se a pessoa não quer renovar a vida dela, não deve fazer esse curso, não. Ele é de renovação. É um curso, antes de mais nada, de reciclagem intraconsciencial. Sobre o processo de manipulação cosmoética, não existe isso. Ética, ou a cosmoética, é para evitar manipulação. Manipulação é o bebê, o boneco de ventríloco. Isso não se pode fazer. O senhor poderia indicar algum livro ou trabalho relativo ao estado de consciência contínua? Por que é tão difícil chegar nesse estágio? Como podemos potencializar nossos atributos mentais visando essa condição? Olha no livro, procura lá, Consciência Contínua, e vê no livro Projeciologia. O professor Philippe Law, da Universidade de Stanford, Estados Unidos, vai gravar a atividade cerebral do físico inglês Stephen Hawking, 70 anos, utilizando apenas a sua mente. Visto que o físico é portador de esclerose lateral amiotrófica, emprega hoje apenas a bochecha para atingir um aparelho para formar as palavras e frases. Dessa maneira, expondo as suas teorias. O cientista que tem obras importantes de física e que teria mais 2 anos de vida, sobrevive em cadeira de roda e vai tentar se conectar telepaticamente com o computador através da mente, eliminando a bochecha para se comunicar, estando quase paralítico. Seria isso o princípio do conscienciês? Olha, isso aí é apenas o início de telepatia, mais nada. Telepatia é o início do conscienciês, mas ainda tem muita coisa depois disso. Isso é telepatia. O amor romântico deixa o indivíduo com grande dificuldade de fazer cálculo e raciocínio. Pode durar quanto tempo? Essa condição é positiva até que ponto? Olha, o amor romântico é preciso saber se é paixonite aguda. Se for, é loucura. É preciso ver o que é amor romântico. Às vezes pode ser que algum seja até equilibrado, né? Depende. Estou lendo sobre psicopatia e, pelo que os especialistas apontam, não há possibilidade de um psicopata se recuperar. Então, a minha pergunta é que fatores desencadeantes sensibilizaria uma personalidade dessa a fazer a reciclagem e se aproximar de uma condição mais próxima da normalidade. Pelo que observo, é a paragenética que tem mais força nesses casos, não é isso? É. O senhor poderia dar um exemplo de algum caso que tenha observado ao longo de algumas vidas? Olha, eu já vi um monte de gente que era psicopata que melhorou. Isso é besteira. Psiquiatra que gosta de falar essas coisas porque ele vê só o aspecto do corpo. Mas nós temos alguma coisa além do corpo, que é o parapsiquismo. Se a pessoa começar a melhorar o paracérebro, ela pode segurar um corpo que está alterado, corpo físico. Então, isso aí não é assim, não. Pode melhorar, sim. Eu quero mostrar para vocês, ó, isso aqui é o auditório do CIEC. Vai ser inaugurado depois de amanhã, sábado, às 14h45. Quer dizer, saindo daqui 15 minutos depois, é logo ali embaixo. Vai ter essa inauguração. Eu estarei lá para ver como é que é. Isso aqui é um convite para todo mundo, tá certo? Contamos com a presença de vocês depois de amanhã, às 2h45, para inaugurar o auditório do CIEC. Ok? E agora eu entrego aí a Alba para vocês. Alba, na página 13, Fatologia, a segunda linha, a obra de arte interpretada equivocamente como expressão do movimento surrealista. Essa aí é engraçado porque até na revisão eles questionaram. Foi a única parte que eles questionaram assim, que não estava muito clara.
Isso aí aconteceu, eu não sei com quem mais aconteceu isso, mas pelo menos o que eu sei é que aconteceu com a Frida Kahlo, né? Uma personalidade assim bastante conturbada pelas questões internas, e ela fazia obras muito conturbadas, porque refletiam a personalidade dela. E o pessoal achava que a obra dela era uma expressão do movimento surrealista. Só que não é, porque o surrealismo, ele é um movimento que fala de sonhos, fala do inconsciente, fala, né, das coisas meio viajantes e tal, e ela não estava viajando, ela estava simplesmente expondo a realidade dela, que era patológica. Então as pessoas elas ficavam incomodadas com aquilo. Então, por ficarem incomodadas, achavam que era uma coisa surreal. Na verdade não era, era bem real mesmo. E na última linha, aí é dessa fatologia, né? A última linha. Patologia O preconceito celebrado diariamente em rede nacional. Isso aqui é só ligar a televisão, né? E aí a gente vai ver vários tipos de preconceito na televisão. Desde piadas de homossexuais até todos os 200 comerciais que você vê e não tem ninguém negro no comercial. E assim, tem de tudo, né? Tem de tudo. Não tem gordinho, não tem gente com espinha. Esses programas humorísticos tem muito preconceito. Né? Tá ok, obrigado. Obrigada. Alba, Oi. Aqui. Eu queria perguntar para você na página 14. Você colocou na mitologia o mito do canto da sereia. Eu queria entender. O canto da sereia é uma citação, né? Por que você colocou como mito? Eu coloquei como se fosse o próprio canto da sereia mesmo, né? Acho que a mitologia ficou por ser um objeto, um personagem mitológico, né? Sereia e tal. Mas nesse sentido. Mas é exatamente porque aquela coisa que parece que é legal, parece que é interessante, né? A pessoa vai, né? Tem até o desenho, a pessoa vai, cai na onda, é seduzido e não está percebendo nada. Ou o contrário, seduz, né? Agora. Eu estava achando que é um mito, o mito canto da que sereia. Não existe, né? Não, existe. Ele existe. Tá certo. Por aí. Quando não tem pergunta, então eu queria falar um pouco por que eu escrevi esse verbete. Eu fiquei bastante impressionada com alguns contatos que eu retomei pelo Facebook, né? No Facebook é ótimo, né? A gente retoma um monte de contato de infância e tal. E eu fiquei impressionada com alguns amigos que estão na parte artística, né? Eles são artistas, pintores, pessoal de teatro e tal, e eles postavam as obras deles. Então, postaram obras, pinturas, postaram poesias, e era tudo muito macabro, assim. Aquela pintura horrorosa, o cara estava, né, chorando sangue, e os amigos dando apoio a esse tipo de pintura. Então, os amigos, inclusive, elogiando de uma forma, assim, poética. Então, ao invés de falar assim, muito boa essa pintura, era assim, o sol brilha e o que você fala, né, shine. Aí, então, assim, eu fiquei bastante impressionada, que me pareceu que eles estão muito enredados numa coisa, assim, num mundo de fantasia ainda. E isso foi das motivações para escrever esse verbete aqui. Fantasia pesadelar. Bem por aí. Acho que ele está bem explicativo, né? Porque no estrangeirismo aqui, esse segundo estrangeirismo, o desperdício inexplorado dos fandais eventos. Deixa eu até ver se eu coloquei. No filme Quanto Vale ou É por Quilo, que está até na filmografia específica, eles mostram
esses eventos para levantar fundos para caridade. Mostram várias coisas lá. Mas o que são esses eventos? Muitos deles gastam mais do que eles recolhem, e às vezes só todo o processo, toda a máquina que é utilizada para repasse desse dinheiro até chegar o usuário final, né, que é ou pobre ou quem precisa, sei lá, do computador lá, às vezes o dinheiro gasto nisso tudo é muito maior do que o que é prestado de assistência. Então, essa visão, ela não é explorada. Esse desperdício, ele não é falado, ele é omitido pela mídia, né, pelos próprios sponsors desse tipo de evento. E, inclusive, eles se aproveitam, e lá pelo meio, né, os atravessadores, no meio acaba indo dinheiro para bolso de um, para bolso de outro e tal. Nesse sentido que eu coloquei aí. Depois, aqui no próprio estrangeirismo lojinha embaixo, tem o Ibope alto dos reality shows. Por que você acha que isso dá Ibope? Dá Ibope porque gosta-se de falar da vida dos outros, né? Por isso que dá Ibope. E principalmente se tiver algum tipo de tensão ou de alguma coisa que mova com as emoções. Desde criança, sempre assim, me incomodou bastante ver aquele locutor, principalmente da Globo, né? É sempre a mesma fala. Fortes emoções, intriga, não muda nunca, né? Sem fortes emoções e intriga. Ou então uma organização mundial contra um cara sozinho que vai matar todo mundo. Então é sempre assim, puxando pela emoção, puxando pelo subcérebro. Por isso que está aí no... Eu acho que é por isso que tem Ibope alto. As pessoas gostam ainda disso. Obrigado. Obrigada. Alba, você chegou a pensar na possibilidade de inserir no verbete as técnicas evolutivas, tanto a técnica da Invexis quanto a técnica da Ressex? Olha, as evolutivas especificamente eu não coloquei. Eu coloquei essas outras aqui, ó, que é da evitação do subcérebro abdominal, né, que está lá nos 700 experimentos, e da heterocrítica de obra útil. Mas eu acho que pode até ser inserido, porque é até mais abrangente, né? Até porque na técnica da Invex, a característica do inversor é a autocrítica. Então eu acho que ela poderia ajudar muito nesse sentido. Pode entrar aí mesmo. Alba, aqui no ar. Vou anotar. Eu gostaria que você explicasse mais sobre o Código de Valores da Sociedade Patológica. Tá. Só um minutinho. Esse aqui, da códigologia, né? Esse aqui eu vi, eu resolvi colocar esse porque, assim, a gente tem os nossos valores, né? Nós temos os nossos valores. E dependendo do nível evolutivo de cada um, ele é mais ou menos, né, patológico, o código de valores pessoais. E eu lembro que uma pessoa, até da minha família, comentou assim: tá vendo o que deu com a Alba? Aí, ó, viu? A Marta é minha mãe, né? A Marta cria assim, aí dá nisso. Então, assim, o que é o dá nisso, né? Eu vim para Foz do Iguaçu, aí mexer com essas coisas de Conscienciologia e tal. Então, é simplesmente a questão do valor diferente do meu. Não é assim, ele tem os valores dele, eu tenho os meus valores. E esse verbete aqui, ele expressa valores que são patológicos com relação à sociedade, né, intrafísica. E que seria a sociedade doentia. É isso? Desculpa, pode repetir? Que seria a sociedade doente. Seria a parte doente da sociedade. Da sociedade. Porque nós aqui ainda somos doentes em algum nível, né? Uhum. E aí a gente, o tempo todo está renovando e mudando para ir contra essa parte doente da gente e mostrar cada vez mais a nossa parte saudável, né? Ok, Mas seria obrigada. isso aí.
Alba. Acontece comigo o seguinte fato. Estou sempre mudando de casa, de moradia. Em 10 anos mudei de casa 3 vezes. Agora estou novamente vendendo meu imóvel para ir morar em outro lugar. Quando chego ao lugar novo, costumo organizar tudo. O prédio que moro hoje está todo pintado, reestruturado por mim. Sou síndica. Mas quando cheguei aqui, havia um holopensene anti-mudança. Os moradores só cuidavam do lado interno do seu apartamento. O exterior do prédio estava em estado deteriorado. Sinto a sensação de não ter mais o que fazer aqui, que devo mudar para outro lugar. O que o senhor acha? Acho que você tem dromomania, você tem mania, você não para no lugar. O nome dessas pessoas, no seu caso, é a senhora Puxadinho. Quer dizer, a senhora deve ser a Puxadinho. Eu tinha uma tia que era assim. Ela vivia construindo alguma coisa o tempo todo. Agora, ó, vê o que você está fazendo na vida. Você acha que isso, você veio nessa vida para consertar edifício? Olha bem o que é isso. Agora, outra coisa. Você é arquiteta? É uma pergunta adequada para saber. Então, veja como é que é a sua proex. Eu acho muito importante isso aí. No DAC, em taxologia, poderia ampliar o item 33, permutaciologia, 7 categorias de permutas evolutivas cosmoéticas. O que é que você pode trocar uma coisa por outra melhor, cosmoética? Por exemplo, o cara era belicista e ele resolveu ser médico e deixou o belicismo para ser médico. Vocês não acham que é uma permuta cosmoética? Entende? Por aí vai. Outra coisa são os processos que a pessoa faz, os interesses dela, o hobby que ela tem. Por exemplo, o cara era tarado para andar de asa delta. Aí ele resolveu, entende? Então não deixou de andar de asa delta e dirige o carro devagar. Não é uma boa mudança cosmoética? Agora, tem aquele cara que andava de bicicleta. Aí ele resolveu andar de motoca. Esse piorou a situação dele. Então, esse é o contrário. Então, vamos entender. Agora, você arranja 7 categorias dessa que você tem a permutaciologia. É isso aí que a gente quer dizer. Tem muita coisa, né, em muitas áreas. Alba. Aqui, Jeff. Oi. Olha, na efeitologia, na página 13, efeito de sede, de aplauso na proteção de outra imagem. Pode explicar mais para mim? Tá. Quando você tem essa vontade de ser aplaudido, né? Que está até também na maniologia, que é a doxomania, que é a paixão de adquirir glória e tal. Quando você tem essa sede de aplauso, você começa a medir demais as palavras e a sua expressão, e a autoimagem ela fica muito, muito distorcida. Um exemplo é naquele programa Mulheres Milionárias, Mulheres Ricas, sei lá, super ricas. Tem uma pessoa que é a Narcisa, uma senhora, né? E olhando para ela, dá para ver que ela tem tiques, inclusive, sabe? Algumas coisas que ela faz. E você vê que ela o tempo todo está tentando ou mostrar ou preservar alguma coisa. Então, isso acaba saindo na própria face, né? Na forma como a pessoa se mexe, tal, ou não se mexe, né? Então, é por causa da sede de aplauso, né? Fica limitado, né? Entendeu? Também não acho. Eu tenho uma pergunta, né? Eu vou falar em inglês para você. Né? When you laugh at a joke, you don't understand. You know, everyone's laughing and you just ha ha too. Mesma coisa? You don't understand? You don't understand. You didn't get the joke, but todo mundo. Ele perguntou assim, quando você ri, mas não entendeu da piada, só porque todo mundo riu, né? É assim, é complicado. Eu acho que nesse caso você pode ter tido esse problema de autoimagem, sim. Né? Você não quer ser aquele que, né? Você não quer ser o burrinho né? Ou você pode também ser engolido também pelo riso às vezes, mas é mais difícil, né?
eu não entendi a piada. Aí você... E a falta de avaliação, você obviamente não pega a ideia, mas não pega a ideia. não quer ficar lá, tá falando, o cara está falando em inglês, você não entendeu aquela palavra, então, você coisa ri muito junto. mágica. Alba, Oi. no voluntariado, você poderia comentar o voluntariado, a voluntariologia, como que isso acontece dentro das ICs? O aplauso acrítico na sobrecarga de trabalho voluntário nas instituições conscienciocêntricas, mantendo a consciência em subnível financeiro. Voluntariar é o máximo. Voluntariar é o máximo. Só que você não pode colocar o voluntariado acima da sua sobrevivência intrafísica. Então, eu cheguei a ver gente assim, comendo só biscoito lá no holociclo, sabe? Às vezes, porque não tinha como pagar, às vezes, o almoço e tal. Então, primeiro você vê a sua questão de sobrevivência, né? E aí depois você vai conseguir dar o máximo de você no voluntariado. Aí sim, o voluntariado é o máximo. Eu acho assim, é porque eu já vi isso, né? E dificuldades. Sim. O senhor pode falar aqui no dicionário o item sobre a semiconsciencialidade, que é o 38? 7 realidades fundamentais. Semiconsciencialidade. Isso. 7 realidades fundamentais da semiconsciencialidade. Nós já mostramos aí. O que é a semiconsciencialidade? É aquela consciência que ela é uma parte aqui e outra parte do lado de lá, da outra dimensão, fazendo assistencialidade. Então, o processo, por exemplo, da OFIEX já é da semiconsciencialidade. Ela, então, está de um lado e de outro. E não é igual aquela pessoa que fica com uma perna num barco e outra perna no outro, porque aí afunda os dois barcos e ela também. No caso aí dela, não. Ela sabe as duas dimensões que ela funciona. Tá, mas... Agora, arranja 7 coisas do processo. Essas que nós estamos falando aí, tudo caminha para isso, né? Para essa possibilidade. A transafetividade, está entendendo? O problema da pessoa ser determinada, o processo da interassistencialidade bem consciente, tudo são, entende? Condições dessa condição de semiconsciencialidade. Walter, você falou aí ela não tem, né, um pé em cada canoa. Como é que seria isso, assim, para a consciência? Como assim? Você falou assim, ela não tem um pé em cada canoa, então ela não fica dividida. Não, ela fica aqui e fica de lá, ela sabe o que é, ela tem noção da situação. Então ela usa a vida dela de maneira eficaz. Ela produz mais com isso. Ela erra menos, entende? Agora, para chegar na semiconsciencialidade, as condições são difíceis aí, não são fáceis. É o processo, por exemplo, complexo, PENETS, OFIEX, espertologia, esperticidade, tudo é o caminho. A interassistencialidade, por exemplo, a pessoa ter noção que ela é uma mini peça dentro do macromecanismo. Ela entender isso tudo é um caminho para chegar lá. Alô, aqui no B. Oi. Alba, por favor, você poderia falar ali na citaciologia? Achei bem interessante ali a terceira linha que você fala, a citação, né, que você colocou. O mundo recompensa com maior frequência as aparências do mérito que o próprio mérito. Quando existe alguma ação, até porque
a gente com mídias, hoje, várias mídias, né, a gente tem mais acesso às ações dos outros, né? Então, as ações, elas às vezes não são recompensadas, elas não são consideradas pelo fenômeno em si, pelo conteúdo em si, mas pelo que parece ser. Então, um exemplo é aquela estrangeirismologia lá dos eventos de levantamento de fundos para caridade, né? Então, parece uma coisa muito legal, mas por trás não é tão bom assim quanto, às vezes, outras coisas que outros fazem que parece menos simpático. Uma aula aqui, por exemplo, às vezes dá muito mais resultado do que certos tipos de eventos desses. E uma coisa que eu acho que está até na patologia, ou na antagonismologia, que é assim, a aparência. O cantor de rock, né? Então eu vi quando eu estava escrevendo Verbete, eu assisti um programa do Jô, e 2 pessoas foram entrevistadas. Então, o primeiro foi o Serguei, né, aquele cantor de rock, ele já tem 79, eu acho, né? Não. Ele está com 79 anos. E foi também um outro senhor, que era um professor universitário. Então, você vê assim, no início, né, o Jô anuncia lá, né? E aí, gente, hoje a gente vai ter o Serguei. Aí todo mundo, né, aquela coisa. E aí, e depois nós vamos ter, como é que é? Lainor, até esqueci o nome do cara. Aí, depois, Nailor Marques, né? O cara é especialista em Machado de Assis. Aí aquela coisa assim, clap, 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 né? Tá, aí vai lá, o Nailor fala, né? Mostra da opinião dele sobre a educação, do conhecimento dele, e fala de Machado, e fala de outros escritores, e valoriza a cultura brasileira, e fala que faculdade não é para todo mundo, que o pessoal tem que investir na relação desde cedo e tal. E, né, nossa, muitas ideias, muitos projetos na cabeça, coisa muito interessante, né, para tudo, para educação e tudo. E aí depois vai ser gay. Não, aí depois que o Nailor falou, aí todo mundo, né, não quer deixar o cara ir embora, né, aplaude um monte, aplaude de pé. Aí depois que o Serguei falou depois dele, aí ficou constrangedor, sabe? Porque é uma pessoa já lacunada mentalmente, fez apologia aos Estados Unidos, e na frente da casa dele tem a bandeira dos confederados, sabe? Então, aí aconteceu o clap, clap, clap no final da entrevista dele, entendeu? Então mudou. Inverteu, né? Como é que é o aplauso antes e depois que você fala? Então, eu ia até comentar com você na fatologia, ali na página 12, a última linha, né? Que você fala ali pelo gosto da audiência incauta, né? Seria exatamente isso, na página 12. Na 12? 12, a última linha. Tá. Né? A manutenção de anúncios e programas preconceituosos, justificada pelo gosto da audiência incauta. Então, tem bem a ver isso com o que você nos trouxe agora. Esse aqui, eu até... vou pedir desculpa que eu esqueci a matéria. Era uma matéria exatamente que estavam reclamando sobre um tipo de programa que tinha, e eles justificavam, não, mas eles gostam disso. Tá, mas só porque gostam você vai fazer, né? Então, essa manutenção assim. É um anúncio que tinha na Índia sobre sabonete para clarear a pele. E aí tinha até uma moça, uma indiana, que é bem diferente, a pele dela muito mais clara do que o normal, né? E assim, seu namorado vai gostar muito mais de você, porque você vai ficar com a pele bem clarinha, né? Então, e as pessoas, vamos continuar vendendo e anunciando, porque é o que as pessoas gostam. Parabéns, Alba. Obrigada. Alba, na página 13, para a fatologia, a terceira linha de baixo para cima, podia explicar o que é esse sabão do evoluciólogo durante o curso intermissivo relacionado ao aplauso acrítico? O sabão é uma expressão coloquial, né? Que é aquela... É uma chamada, né? É uma bronca.
Então, você leva uma bronca, né, do evoluciólogo durante o curso intermissivo para meio que acordar você, né? Ele não dá essa bronca, não. Ele não faz nem admoestação. Ele só pondera. Ele pondera, mas a ponderação dele cala fundo, Aí é o sabe? problema da pessoa. Problema da pessoa. Não, ele mostra o que é. Entende? Oi. É um auto-sabão. Agora... Alba, eu queria te perguntar se você pensou, pelo menos eu não achei aqui, talvez em fatologia colocar alguma coisa da indústria cultural do Adorno, que fala, uma parte da mídia ele discute muito isso, né, dessa coisa de você acabar se isolando, as pessoas, as famílias irem acabando ficando superficial as relações em função desse consumo, né, exagerado. E eu acho que valeria você, não sei se você chegou a pensar ou achou que não era o caso. Eu nem sei ponderar. dessa pesquisa do Adorno. É indústria cultural, é o Indústria termo. cultural. De repente caberia em fatologia, não sei, você tem que discutir com o pessoal aí da enciclopédia do Adorno. E está acontecendo não só com televisão, né, mas muito com internet agora, né? Alba. Fala. 3, por favor, polinomiologia. O que você pensou quando fez esse polinômio? Rádio, televisão, computador, celular, tablet? Peraí. Polinômio. Onde é que está? Página 3. Anestesia midiática? Tá bom. Tá. Não. É prosa crítica. Okay. Alba. Não sei se já foi comentado na primeira página, última linha da fatologia, o eurocentrismo alienante. Você pode contextualizar o tema do verbete, por favor? Hoje ele está mais em baixa, né, por causa da crise até de identidade da própria Europa, né? Mas o eurocentrismo alienante é a valorização exacerbada da condição da Europa como o velho mundo, né, o centro do mundo, tanto que os mapas, né, mais antigos tinham a Europa como centro. Existem mapas, inclusive você pega de atuais, que o mapa não é daquele jeito mundi que a gente vê. É uma coisa até assim meio vertical, e aí você vê algumas coisas assim de lado. É interessante ver o mundo de uma forma diferente. E aí valoriza-se muito assim, eu fui para não sei aonde, fui para Paris, Cidade de Luz. Aí a pessoa pergunta assim, e a outra viagem que você fez? Eu fui a Maceió. Tá, mas essa aí eu não quero saber não, conta lá de Paris. Cara, Maceió, Praia do Francês, coisa maravilhosa, sabe? Em frente você ali de tarde, aquela energia imanente fabulosa. Não, mas eu quero saber do velho mundo, né? Alba, aqui Pode falar. A teoriologia. Você podia me explicar sobre a teoria da interprisão grupo kármica? Tá. Dentro do verbete, essa teoria da interprisão é por causa da condição do binômio aplaudido-aplaudidor, né? A quem aplaude, quem está elogiando, quem está reconhecendo o ato, o produto, né, da expressão da consciência, e de quem é aplaudido. Então, um fato assim, que foi até trazido pelo professor Valdo é a questão do Rousseau, que durante o processo, né, de revolução e tal, existiu ali uma conexão dele com as pessoas que apoiavam a ele. E no extrafísico, as pessoas continuaram apoiando, e hoje ele segundo essa hipótese, ele está fazendo o recolhimento, né, está ajudando essas consciências que apoiavam, mas que era um apoio acrítico mesmo, porque manteve muita gente parada no tempo, né, com questões da Revolução Francesa que não eram seguidores mesmo dele, né. Então, essa interprisão, essa teoria,
ela serve para a gente perceber que realmente às vezes tem isso, a pessoa que fica te seguindo ali e assim, que dependência é essa? Você vai ajudar essa pessoa a ter mais criticidade, né? Em algum momento da vida de vocês? É nesse sentido. Aí é como se fosse, assim, no Facebook. Aí que diz assim, aí olha, um diz lá uma gracinha, aí outro faz, kkk. Aí sempre segue aquelas mesmas pessoas que não tem nada, às vezes, a dar, só besterol. Fala besteirinha e lá outro dá risadinha, essas coisas, fica nesse termo aí. Isso aí também entra, é uma coisa menor, né? Uhum. A gente ri, né? Assim, não vão ficar todo mundo assim, fechado e tal. E também tem o aplauso crítico. Tem até a técnica das palmas energéticas, que você bate palma exatamente para jogar energia, sabe? Não é para ficar, não elogie mais ninguém, não bata palma para ninguém. Então é mais assim, para as coisas mais sérias mesmo. Para a pessoa pensar mais antes de aplaudir mesmo. Ok. Eu também gostaria que você me explicasse também a técnica da heterocrítica de obra útil na consideração dos trafores, das consciências e dos trafares das obras escritas. Esse aí foi no primeiro heterocrítica que eu fiz, foi mencionado da gente pegar a obra, né, fazer a crítica da obra, os trafares da obra, e ver quais são também os trafores da consciência, porque a gente tem tendência a meter o pau logo na pessoa, né? Esse autor, não sei o que, tá, mas com base em que você está falando isso? Essa obra, ela realmente tem esses problemas ou não? Então você vai e faz a avaliação da obra escrita. Aí você pode até usar os trafores e trafares, mas procurar ver os trafores das pessoas, né? Em vez de... Porque todo mundo faz o tempo todo algum tipo de metria. Então você vai na rua, você já lê a pessoa, né? Mas o que você está tirando dali? Você só está tirando o trafar ou você também está tirando o trafó? Por aí. Você fez, Alba, alguma ligação com a mini-dissidência? Por exemplo, a necessidade da pessoa ficar em destaque lá fora, quando aqui a gente está tentando ser mais um, né? Quer dizer, todo mundo no mesmo... Eu fiz... Tem duas partes aqui do verbete, que é a antagonismologia, né? Que é a parte da... Ali a terceira é o antagonismo. O lulo baratrosférico, a anuência do evoluciólogo. Né, que seria o quê? Seria a aprovação de quem realmente importa, né, de quem realmente está pensando em evolução, versus a aprovação de quem está pensando em ficar para trás. E na masculinologia e na feminologia tem lá o maxi-dissidente e a maxi-dissidente ideológicos, que é quem... inclusive eu conheci 3 pessoas que saíram do círculo de amizades e até de conhecimento de Conscienciologia, e o discurso é muito parecido. O discurso é sempre questionando, reclamando do aplauso à figura do Valdo e do não reconhecimento do que eles fazem. É muito parecido. Então, assim... não existe só o aplauso 100% para o Valdo e também não existe só a recriminação 100% para eles. Eles têm que ver isso, acho que eles não conseguem ver isso aí. Oi, Alba. Oi. Aqui no B, página 13, patologia, linha 7. Eu queria saber por que puso aqui a Associação Brasileira de Fumantes de Charutos, Bebidas Alcoólicas e Formadores. Y con respecto también al uso de drogas, ¿quiere decir que hay un aplauso social con respecto a todo esto? Você falou dos charutos, das bebidas e das drogas, né? Sim. Tá, porque isso aqui é bastante aplaudido. As pessoas que fumam charuto, inclusive, elas aparecem na mídia e tem gente que tira foto para livro com charuto, a lá Freud, né? Então, as bebidas alcoólicas, em geral, elas são bastante celebradas. E hoje tem enólogos, né?
Ai, como é que você faz para saber se um vinho é bom? Ó, você faz assim, aí bochecha dentro da boca, sabe? Aí apontam as técnicas como se fosse assim, uma coisa muito importante. E eu acho que o mais sério daqui é essa anuência do uso de drogas pelos formadores de opinião, sem heteroquestionamento. Então, os formadores de opinião são jornalistas, são artistas, são políticos, são pessoas que estão aí com a cara na mídia, com a cara para todo mundo, e eles falam abertamente que fumam maconha e não tem problema. Eles ficam assim, mas não tem problema uma maconhazinha. Claro que tem problema. E ninguém fala nada, entende? Então é uma anuência total disso tudo, e isso é um aplauso para eles, e sem criticidade nenhuma. Em Amsterdã tem bolo de maconha, tem comida, né, que é feita de maconha, eles têm tudo que é feito de drogas. E passa no Discovery, passa na parte da tarde. Esses repórteres, eles vão para lá e mostram eles se drogando antes e depois de usar a droga na Europa, né, lá em Amsterdã, e como é que eles ficam ligados e que está tudo bem. E os jovens estão vendo isso, né, gente? É uma apologia. Não só os jovens, mas também numa matéria que a gente pegou aqui, que está na tipologia, eles têm a Cannabis Cup, que é a Copa da Cannabis, né? A Copa da Maconha. E tem fotos na matéria da revista com a mãe e tem aquela mochilinha com a criança atrás das costas, assim. Então, um menininho de menos de 1 ano está nas costas dela ali, ela está fazendo o charutinho, o negocinho de maconha, e o menino está naquele ambiente, fumando junto com ela. O cérebro já era, desde cedo. Oi, Alba. Oi. Vamos falar inglês de novo. Okay. Where did you get the inspiration for this verbete? Do you want me to answer in English? Não, fala em português. Mas... Because I already answered this in português. Então... Gente, eu já falei da minha motivação para escrever o verbete em português no começo, vou falar para ele em inglês, tá? My motivation to write this entry was because I have some friends from my teenage epoch, and they are dealing with arts and theater and paintings, all this stuff. And they post their paintings on Facebook, and because of that, I could see the pattern of their paintings. It's barathospherical. So a person crying, blood, and the other one comes and instead of saying, oh, this is gross, no, oh, you are marvelous, you are a goddess. So I was impressed with this kind of thing. So, and besides that, there is Frida Kahlo's, they misunderstood her paintings. Mm-hmm. It's her pathology that is painted there in those canvas. And they thought it was surrealism. It's very surreal. Yeah. And also Rousseau, who is now gathering those people who were his ex-followers. And he's trying to make a good effort now to not mess things up again. Sim, okay. Sim. Na seu trabalho, você vê algumas instâncias de aplauso crítico ou não? No meu trabalho? Não. Que tradicional? Não, meu trabalho é mais crítica. Meu trabalho é muita crítica. Tá. Eu dava passe no centro espírita e fiz o CIP. Então, parei de ir ao centro. Mas quero fazer alguma assistência, então decidi fazer esterilização todos os dias. Não é TENEPS. Gostaria de saber se tem algum problema eu fazer todos os dias, e deitada. E que nos 2 últimos dias, senti minha boca e nariz dormente, o corpo frio e quente, e muitos barulhos da minha casa, e meu braço deu uma levantada rápida. Será isso assédio? Olha, eu preciso de você ver como é que você se sente, se tem ressaca energética, etc., tal, precisa examinar. Agora, você não deve fazer nos mesmos horários.
porque senão o povo vai te cobrar isso aí vira assédio mesmo para valer. Olha bem, pode fazer no mesmo dia, mas em lugar diferente, se for possível, horário diferente. Vou fazer uma cirurgia hoje às 15 horas, por favor, coloque meu nome na TENEPS. Ok, vamos nessa. Gostaria de saber sobre a frontochacralidade. Sinto ativação espontânea do frontochakra. E muitas vezes, logo após, fico com dor de cabeça. Já fiz EV e arco-voltaico, mas sem sucesso para que a dor passe. Já li que o desenvolvimento desse chakra está relacionado com o desenvolvimento da pineal. Isso pode causar mudanças anatômicas nela, ocasionando dor? Em toda a minha família genealógica, sou a única pessoa com a visão totalmente perfeita. Frontochakra desenvolvido está relacionado a isso? Olha, aí é preciso examinar. E esse caso aí de dor de cabeça, é preciso ver. Você pode ter aí uma cefaleia cronificada, precisa examinar quais causas. Tem muita causa para dor de cabeça. Isso aí não quer dizer. Agora, ó, arco-voltaico e energia é para acabar com isso. Se não está acabando é porque tem algum boi na linha, precisa de limpar seu ambiente. Uma coisa boa, joga seus barulhos energéticos, destrua, acaba com eles. Os programas ditos de humor são ruins para o nosso desenvolvimento na condição de consciência evolutiva? Aí depende. Existe comicidade negativa, existe comicidade positiva, né? Tem uns que não ficam falando mal dos outros, né? Pois é. Em parafatologia para você, página 13, primeira linha. Tá. A autovivência do estado vibracional profilático durante as salvas de palma. E no final, na quarta linha, o sabão do evoluciólogo no curso intermissivo. Eu comentei esse aqui do sabão antes, e seria, segundo o Valdo, seria um autossabão, né? Porque pelas indicações do evoluciólogo, a pessoa passaria por um autoquestionamento que daria essa sensação para ela, né? Do pito lá. E no autovivência do estado vibracional durante as palmas, isso aí foi uma experiência que eu tive. Eu estava no local, tinha muita gente realmente batendo palmas, e eu fiz na hora das palmas eu fiz um EV, e cortou imediatamente a emoção que eu tinha começado a sentir quando as palmas tinham sido desencadeadas. Então me fez questionar. Então essa emoção que eu estava sentindo não era minha? Provavelmente, né? Aconteceu lá e todo mundo foi na onda, e na hora que eu fiz o EV, cortou o negócio. Cadê a emoção? Foi embora. Então tá mais por aí mesmo. Alba. Oi. Marilza. Oi, Marilza. Parabéns aí pelo verbete. Obrigada. Bem tarístico, viu? Alba, o que você falou agora sobre o EV corresponde a alguma pergunta sobre o número 6 da página 15, em aplaudidor, o fazer força para pensar por si mesmo? Ah, sim, Eu queria que você aprofundasse isso. É bastante fácil, né, a gente pensar de acordo com o que o outro manda. Porque não tem muito esforço, assim, você segue aquilo. E no âmbito desse verbete aqui, quando você faz esse esforço para pensar, aí você começa a perceber os bastidores, às vezes até, daquela realidade que você estava aplaudindo. Então, do mesmo modo que eu falei mais cedo, que tem amigos que aplaudem aqueles lá que fazem as obras patológicas, eu aplaudia antes. Mas qual era a minha intenção, né? Era passar a mão na cabeça do amigo, né? É artista, vamos dar um apoio. Só que não estava fazendo nenhuma força para pensar, mas isso aí está mantendo ele com o quê? Olha o padrão que ele mantém quando ele faz esse tipo de obra, quando ele expõe esse tipo de obra.
Então você não pensa muito. Além disso, na época do pré-vestibular, eu entrei em contato com a geografia crítica, que durante o ensino médio eu não tive muito. Então, assim, foi aí que eu comecei a perceber mais ainda os programas de televisão, o jornal, o televisivo lá. Então, eu assistia Jornal da Band, Jornal da Globo, Jornal da SBT, por exemplo, né, as mais. Aí, tinha notícia que em cada um eles faziam um recorte diferente. Então, eu pegava, assim, a informação do início de um acontecimento, no meio tinha outro, e o final aparecia no outro telejornal. Então, assim, se você pega só uma parte, você fica com a visão lacunada daquele fato. E eles fazem isso o tempo todo, né? As mídias fazem isso o tempo todo. Então, tem que começar a forçar mais a cabeça, estudar mais mesmo, pensar mais. Não engolir de primeira, né? Não engolir de primeira. Muito bom, parabéns, viu? Professor Valdo, aqui na página 21, Clotilde, na página 21, no item 39, você fala sobre sociologia, as 7 práticas sociais condenáveis ou evitáveis no dia a dia. Essa resposta ela vai para o meu filho, que é sociólogo. Mas quais são as 7? Arranja aí 7, que eu tenho. Na Sociedade Patológica tem 77 mil. Entende? É tanta coisa, só olhar a televisão. Vai ver tanta coisa. Recolher 7 é a coisa mais fácil que tem para se arranjar. Práticas sociais condenáveis. Bebida, tabagismo, maconha. Entende? Tudo é coisa condenável, socialmente falando. Aí tem um monte. Agora, roubar, matar os outros. É só olhar o Datena, né? Brasil, gente. Você vai ver todo dia um monte. E pode escolher até, qualificar, etc. Sobre o verbete do BAC, poderia ampliar a relevância da premissa e numerologia no dia a dia? O problema é o seguinte, a premissa aqui é o seguinte, em função da complexidade da multidimensiologia, na qual se assentam as abordagens ao corpus ou paracorpus da conscienciologia, quer dizer, os princípios da conscienciologia, a numerologia constitui um instrumento racional básico de alto nível de comunicabilidade para as investigações transcendentes para perceptivas, notadamente as listagens compostas com 7 itens ou epitetos técnicos. Então, por exemplo, se você coloca 7 coisas, já é muita coisa para a pessoa analisar aquele tema. Aquele ambiente com 7 já dá uma ideia. 1, 2 ou 3 vezes é pouco, mas 7 já é muita coisa. Então é isso que a gente quer dizer. Você faz uma listagem das coisas, você vai clarear tudo que você está estudando. Então vale a pena pensar. Que é justamente aqui o que a pessoa está perguntando. Olha bem, a numerologia então é importante. Arranja 7 coisas de cada. Por exemplo, quais são as 7 triunfos da sua vida? Quais são os 7 fracassos da sua vida? Quais são as 7 coisas que você pode fazer do CAEC? Essa é uma boa, hein? Tá certo? E os cursos que tem, etc. Tal. Quais são as 7 perguntas que você pode fazer para a professora Alba hoje? Olha aí o verbete, arranja 7 e descasca a professora Alba com as perguntas. Eu tenho isso também uma. Tudo é uma listagem. Tem 7, só tenho uma, professor. Alba, na página 12, na fatologia, na 4ª linha, o aplaudido apanhado nas tramas da própria vaidade. Você podia ampliar? Quando a gente não quer deixar a chupeta, né? Porque aquilo dali traz um afago ao ego. Então, a pessoa não deixa ela não abre mão, às vezes, de um cargo, às vezes até de um relacionamento, né? Primeira dama, imagina, vou deixar de ser primeira dama. E é complicado por causa do afago, da própria vaidade. E isso aí pode durar, né, depois da dessoma. Então, imagina alguém aplaudido durante toda a vida, aí dessoma e continua sendo aplaudido fora do corpo,
né? Porque continuam os fãs, né? O fã não é só porque que o cara Elvis não morreu, né? Pois é, os parafãs também. Nisso aí, Socorro, tem também a exemplologia, que é lá na 14, exemplologia, né? Tem aqui, das consciências eletronóticas, cultoras do imediatismo. Então, por que eu coloquei imediatismo? Porque não se pensa no que está aplaudindo. Então, assim, legal, vamos abrir para as crianças menores de 16 anos lutarem nos ringues porque dá ibope. Tá, você não está pensando nada no futuro. Nem no futuro dele, nem no futuro da outra vida. Não, nem no futuro imediato eles estão pensando. Nem nos próximos 10 anos da criança eles estão pensando. Então, nos Estados Unidos e em Cuba, as crianças lutam desde os 10 de idade. E aí, no extrafísico, fica aquela coisa das consciências parapsicóticas, né? Cultoras das condições de energívoras. E aí elas continuam no extrafísico também aplaudindo, né? Sugando a energia de quem elas queriam sugar. Alba. Oi. Aqui no B, Renzo, desculpe. Pode falar. Você mencionou a questão da família, né? Como é que às vezes a gente vem numa família para ser aquela consciência que vai dar algum exemplo mais positivo? Então, como é que a gente lida com essa transição de sair da família para fazer algo mais evolutivo, ProEx? Essa ausência de aplauso da própria família, como é que a gente supera isso? O que você poderia dar de dicas aí? Tem um verbete do professor Eduardo Martins, que é valor íncito, né? Alto valor íncito. Esse verbete é muito bom, porque faz a gente questionar quais são os nossos reais valores, ou qual é o nosso valor realmente. Então, naquele momento, às vezes, que você está lá, né? Está com alguma dificuldade até... E você pensa assim, mas nesse momento o que eu vou fazer? Eu vou me revoltar? Não, eu vou jogar energia. Aí do nada você percebe que um valor seu é assistência. Em vez de você se revoltar e ir com outra pessoa, você fala assim, não, eu vou jogar energia. Então nessas horas de auto, né, questionamento e de autopercepção, é que a gente tem que começar a coletar o valor que a gente tem. Para, na hora que vem uma crítica desse tipo, né? Viu no que deu? Você não se abala, porque você tá de acordo, tá coerente com o que você queria. Então, assim... O lock interno, então. O lock interno, buscando mais a coerência mesmo. Oi. Eu observei aqui... mas talvez não tenha a ver com o assunto. Mas eu vou falar. É sobre as pessoas movidas a aplausos, movidas a elogio. Você não encontrou nenhum nixo para ela no verbete? As pessoas movidas a elogio? Aqui seria aplausos, né, entre aspas. Sim, em maniologia, inclusive, tem doxomania. Tá. Que é a paixão em adquirir glória e manter, né, a fama. Sim. Então, elas são pessoas movidas ao aplauso. Você vê até relatos de vários cantores, e eles sobem no palco e falam assim, nossa, aquela energia do público é o que me move e tal. Então, às vezes, e gente que já não está mais no palco, fala, eu sinto muita falta disso. Dessa energia do público. Não é que você sente falta de cantar, você sente falta da energia dos outros. Alba, queria pegar esse gancho que você falou e queria sugerir que você colocasse na sindromologia a síndrome do ostracismo, típico dos artistas. Porque os artistas têm isso, né? A pessoa deixou, às vezes nem dessa vida, da outra vida, né? Deixou o palco, mas ainda tem sede de aplauso, né? E outra coisa, eu queria que você explorasse um pouco mais na página 15, no item 10 do aplaudido. Item 10. Carística. Do aplaudido. Verponológica. Isso. Considerar a transitoriedade das ideias e dos ideais.
o que ficou mais forte aqui para mim foi o dos ideais. Porque a gente defende bastante, e eu vi que no passado defendeu-se muito, né, com unhas e dentes e armas e qualquer coisa, os próprios ideais. Só que tem que lembrar que tudo vai passar, e você vai conseguir ideais até mais evolutivos, melhores. Né? Então, quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, que quando a gente recebe às vezes um elogio, pega no lado emocional da gente, a gente perde um pouco a lucidez e fica meio boboca, né? Legal, né? Fui elogiado, né? E aí, uma coisa que acho que ajuda de repente é justamente esse item que você colocou, é você perguntar qual é o próximo passo. Então, o que eu vou fazer agora? Por aí né? também eu conquistei isso, as pessoas gostaram, mas e aí? O que eu vou fazer? Porque isso baixa, né, a sua bola, né, vamos dizer assim, porque aí a pessoa não fica ali, não, atingiu o máximo, isso, né? Exatamente. Não então, atingiu o máximo. Não atingiu. Qual é o próximo passo? Eu pensei que quando você colocou esse item também pudesse a gente pensar nisso, podia né? clarear, né? Porque realmente a pessoa fica meio desequilibrada às vezes, né, quando recebe um elogio. Alba, nessa mesma linha aí, também queria sugerir o narcisismo. Onde é que ficou? É a síndrome do narcisista. Tá. Porque o narcisista estava na... Bom, sumiu. Estava na elencologia ou na generologia ali. Mas legal. Vamos botar na mitologia. Na mitologia, não? Sindromologia. Tá. Obrigada. Você pode falar por que essa importância da gente enumerar tudo? De enumerar, de estar fazendo as listas? Por que... É devido à pouca memória que a pessoa tem e a dificuldade que a pessoa tem de ter a cosmovisão. Com a enumeração, a pessoa assenta primeiro as coisas, depois ela vê o tamanho, o volume das coisas. Então, isso aí é muito importante, o registro. Agora, outra coisa seríssima é a associação de ideias. Para uma pessoa fazer enumeração, ela tem que fazer associação de ideias. É um exercício ou uma condição complexa. Não é fácil fazer uma enumeração bem feita. Agora, com o tempo, a pessoa se habitua, fica fácil. Entende? É aquilo que eu estava falando do português. Tem que ser igual a Alba. Ela sabe coçar o olho com o cotovelo. Quem é aqui que sabe? Antes era Rosa, agora sou eu. Tá certo? A Rosa sabe. Valdo, nessa coisa da numerologia, como é que a gente pode aproveitar para a linearidade de pensamento? A primeira coisa é você ver o que é que tem similitude, aquilo que tem harmonia, que faz rapport, empatia, uma coisa sinérgica. Então, por exemplo, você pode fazer uma listagem que é sinérgica, mas uma listagem que não é. Depende da intenção, o que você vai fazer. Agora, a enumerologia, isso vocês têm que pôr na cabeça. É seríssima matéria de melhoria da qualificação da autopensalidade da pessoa. A pessoa não percebe que ela melhora. Quando ela começa a fazer enumeração e fazer cotejo das coisas para fazer listagens. Então, a listagem ajuda demais. Agora, eu baseei praticamente tudo na enciclopédia, na listagem. Para fazer o quê? Fazer um apostilhamento com listagem. Então, tudo é na base de listagem. Agora, por isso que o meu
amparador, eu dei o nome para ele de enumerador, porque ele é doutor no assunto. Ele sabe mexer com isso. Agora, ó, qual é a primeira consequência de quem começa a fazer enumeração? É ampliar os dicionários cerebrais. Inevitavelmente a pessoa, porque ela começa a trabalhar com atacadismo das ideias, ela sai do varejismo, ela começa a ver tudo mais globalmente, por atacado. Então essa panorâmica é que permite a pessoa chegar numa visão maior, que é a cosvisão. A mundividência expandida. Então, a enumerologia permite isso. Agora, isso foi uma das primeiras técnicas que eu tive que usar e o povo lá atrás, para poder aprender. Na Conscienciologia, foi das primeiras que eu tive que falar foi a numerologia. Então, eu publiquei, fiz artigo, desenvolvi, fiz curso, tudo sobre o assunto. Agora, sem enumerologia, ninguém caminha mais depressa com o processo de conhecimento, autoconhecimento, autocognição. Precisa de numerologia. Você tem que fazer análise das coisas. Porque nada no mundo é simplinho, ou simplório, simplista, entende? As coisas tendem a se complicar cada vez mais, ficar complexificada. É necessário que a gente entre na estrutura complexa de enumeração das coisas. Não tem jeito. Agora, isso é o composto, é o pluralizante. É o problema da cosmovisiologia que eu falo. Simplificar as coisas é uma grande coisa. Ajuda muito no processo, por exemplo, da pessoa aprender, etc. Mas não resolve tudo, não. Você não pode estar simplificando tudo. De vez em quando você tem que enfrentar a complexificação. Agora, vai chegar um ponto que você domina aquele contexto, aquele universo de ideias, e você, então, simplifica o complexo. Então, o problema nosso é simplificar a complexidade ou complexificação das coisas. Isso aí é que exige mais. É o que a gente precisa mais. Agora, por exemplo, isso aqui que nós fazemos aqui da abertura, do debate, é muito bom. Mas é bom assim no tempo. Depois de alguns meses que a pessoa vem aqui, ela muda a cabeça. Não tem jeito. Aí então ela já tem vontade de participar, porque às vezes ela chega e fica só de olho, desconfiada, a ver o que dá. Às vezes tem até vontade de falar, mas ela não pergunta. Até que passa o gargalo, demora um pouco. Tem gente que às vezes demora meses aqui, até entrar no assunto. Agora tem outras que já vêm lá em cima. Então no primeiro dia já fala mais que os outros e tal. Mas isso é exceção. Não é assim não. Agora, hoje a turma está toda aí de olho, porque muitos vieram aqui, eu acho que é por causa da mega euforização. Então eles ficam, jogam energia e começam a pensar, preciso de ser sorteado. Preciso de ser sorteado. A minha intenção é boa. Eu quero melhorar para poder fazer assistência. Dá um jeito. Entende? O problema é que tem que escolher, né? Porque quase sempre tem aí 70 pessoas, né, para escolher. Então a gente tem que ficar de olho para ver como é que fica. Hoje a média aumenta. A média aumenta, né? Quantos tem aí? Você tem a ideia? 80. Até 80? Pois é. É a vida. Então, Valdo, rapidinho. Você usa, então, esses recursos léxicos mais avançados para poder traduzir também essa esquemática, né,
pangrafismo, etc., em escrita, né? Como a gente faz na informática para Tudo atingir... que cresce precisa disso. Ser da composição mais complexa. Alargar a cognição. Acho engraçado que pouca gente chegou nisso, né? Em outras áreas chega, né? Mas na linguagem escrita e tal, do dia a dia, né? Sem isso, você não ia chegar nessa... Agora, gente, nós vamos abrir um parênteses aí, sabe, Alva? Depois nós voltamos.
Então, Fê, como é que foram as coisas? Tudo bem. Você sentiu bem o campo, as energias, tudo direitinho? Senti. Está sentindo bem agora? Estou, muito. E você, como é que foi? Senti o campo, o efeito pêndulo, pulsação forte do frontochakra. E aí me veio não uma imagem, uma percepção de uma consciência junto a ela, a minha esposa, que me pareceu o seu ex-colega de faculdade, Fábio Hick. Ah, é? Me pareceu ele. Ele desceu ano passado, né? Agora eu não sei se isso me veio a lembrança ou se é ele que estava aí, né? Fica de olho para a gente ver, né? E você, como é que foi? Eu senti bem o campo desde a hora que eu sentei aqui e senti muita pressão no ombro, aqui no pescoço, né? Bastante, e na frontal chakra, muito também, tá? Mas eu senti uma energia muito grande. Está sentindo bem agora? Estou me sentindo bem, mas a energia foi Tinha bem muita energia aí. grande. Eles estavam assistindo, gente. Mas eu não cheguei a ver, não, porque fiquei muito envolvido com o processo da energia, está muito intenso. Sim. Não deu para perceber de fora, não. Fazer a divisão da atenção, não deu. Pode ser que você está certo, né? Você que viu. Eu não cheguei a ver. Eu não consegui ver nada, mas eu senti, sim, uma coisa bem... Fê, você sentiu, assim, o processo da movimentação intensiva do campo, né? Sentiu? Sim, senti desde uma espécie de um campo arredondado, mas né, assim 1 metro e pouco para a gente aqui, e a dinâmica, e me empurrou para trás, né? Aí eu acabei, se a pessoa deve ter visto que eu caí a cabeça, porque eu vinha e depois eu tive que me posicionar. Tem essas coisas, tem disso. Quando você vai empurrando, vai acionando tudo, e tem etapas, assim, né? Então no começo, aí depois acalma, aí a tela mental fica limpa. Vocês estão ótimos, estão bem, cheios de vida. Muitas graças. Obrigada. Ô João Paulo, olha o livro aí, ó. Esse está em cima da mesa, você pode pegar.
Então, como é que você foi? Eu senti muita energia envolvendo e um pouco até chegar a um ponto de, sabe, um turbilhão, assim. E assim, o senhor desaparecia, depois aparecia, aquela névoa, sabe? E o Carlos Chakra, bem santo. Agora você é uma fera, né? Você percebe tudo sobre energia há muito tempo, né? Você é bom nisso. Sou, né? Você deve trabalhar com as energias. Você trabalha aí nas dinâmicas? Laboratório, né? Né? Não deixa de ser. Sempre ajuda. Mas você é bom nisso. Outra coisa, no complementar, você vê tudo que acontece? Não todas as vezes que eu faço a comunitária, mas a maioria das vezes sim. Bem nítido. Fica perto do campo. Que às vezes é melhor no seu caso. Você vai ajudar tudo. Isso. É bom. E o Corona Chakra também, ele... Funciona, né? Mas estou muito bem agora. Quando eu sentei ali, aguardando, já senti a energia. A turma já prepara o povo aqui. Isso é a fase da preparação. Isso mesmo. Mas estou muito bem. Agora, e você, Dalon? Como é que foi lá? Quando eu sentei ali, tomei um banho de energia e aqui era uma névoa, bem fresquinha mesmo, que eu percebi. Tem uma hora que está bem fria, é ectoplasmia mesmo. A minha mão está até pegajosa. A névoa, eu não conseguia enxergar, porque ficou bem turvo aqui. E o frontal chakra pulsou bastante, bem forte mesmo. Mas estou bem. Tá bom. E você, como é que foi lá? Muita paz, muita tranquilidade. Muito bom, muito bom. Tá bom, né? Tá bom. Muito bom. Sem briga, sem briga, tudo pacificado. Muito bom. Assentado. Tá muito bom. Aqui tem 213 anos aqui. Juntando os três. 213. Com mais 80, meu quase chegou a 300. Pois é. Faltam 7. Quantos? 170? Tem mais. E eu 68, 67. Agora vocês têm que me respeitar, que eu sou mais velho. Obrigado. Gente, parabéns, viu? Vocês estão ótimos, estão muito bem. Para essa idade, é a turma dos 70. Setentaram bem, 70 bem. Obrigado. Todos 70 anos, está dando banho vocês. Como é que fica isso? Isso chama quinal, né? Está dando quinal em vocês. Passando à frente. Professor. Sim. Aqui, né? Tive uma percepção diferente na megaforização, uma pressão bem na base do dente, como se fosse empurrar o dente para fora, sabe? E aí ele foi indo toda a arcada dentária na parte superior. E aqui o osso da cabeça parecia que placa tectônica, veio a ideia, como se ele se movimentasse assim, bem... Quer dizer que eles estão te limpando aí para desenvolver o processo. Essas coisas acontecem. Tem relação com o desenvolvimento mesmo, parapsiquismo. Tenho problemas por pensar sempre diferente de todos. Nunca concordo com nada que a maioria pensa. Isso me causa muito problema. Acabei me omitindo e cheguei num ponto que tenho dificuldade de falar o que penso. O que poderia fazer para sair dessa situação? Seria bom analisar se o que você pensa é lógico e racional. Porque será que todo mundo está errado, só você que está certo? Então eu acho que seria bom ponderar, né, alguma coisa nesse sentido, para ver. Se o negócio é sempre assim, é esquisito. Vê se não é aquela pessoa do contra, né? Mas não, é sal de fruta eno, né? A turma do sal de fruta eno, do contra. Tudo ao contrário. Isso aí tem que pensar, tem que ponderar bem, porque como é que é? Não é todo mundo que está sempre errado, tem que ir com calma.
Conheci um moço da Conscienciologia e senti que nos atraímos. Nós dois na causa dos 30. Começamos a conversar virtualmente e tínhamos interesse em comum. Tudo parecia muito bem, apesar de ninguém saber. Não achei que ele fosse maldoso de estar querendo só tirar onda. Quando questionei como continuaríamos, ele disse assim, da forma que estava, sem ninguém saber, sem assumir compromisso. Eu saí fora, mas ainda gosto dele. Senti muita raiva, mas já passou. Só que sinto falta dele. Tenho trabalhado a energia e mandado pensamento positivo para ele. Estou no caminho certo? Não. Se ele quer continuar assim, é melhor você pensar em outra coisa e fazer a dupla evolutiva. Vamos pensar. Olha, tem muito homem por aí, tá? Se você está ruim da vista, é bom ir no oftalmologista e colocar um óculos para arranjar um companheiro. E vamos pôr energia nisso para melhorar. Professor, posso chamar epíteto, uma técnica dos epítetos, por exemplo? Eu poderia... Depende do que você quer dizer com isso. É porque eu pensei em colocar isso em relação à criatividade, associação de ideias, isso fazendo como um uso de técnica, de colocar... Tem que colocar Pode isso ser. e ver a coisa escrita para a gente ter uma noção. Falar assim ainda não dá, ainda para a gente saber, né, o que você quer. Tá bom? Alba, na página 13, eu gostaria que você... são dois pontos. Um é o efeitologia. No detalhismo, né, o efeito da sede de aplauso na proteção da autoimagem. Você poderia exemplificar alguma coisa? Como que a gente percebe... acontece, né? Claro, a energia vai falar, né? A gente vai ver. Mas como que a gente pode, assim, porque é uma coisa bem assim, difícil, né, de você ver a proteção da autoimagem de uma pessoa. Como é que você consegue... Eu acho que é legal a gente trazer para a gente, que fica mais fácil, né? Então, teve até um verbete que eu escrevi sobre a intenção, não foi um verbete sobre a intenção, mas em trinomiologia tinha lá, quando você... questiona a sua intenção, né? Qual é a sua intenção a todo momento? Então, quando você está percebendo o que você quer com o que você faz, aí é mais fácil você pegar esse pulo do gato, essa proteção da autoimagem. Porque não é fácil, né? Mas se você ficar se questionando, tá, eu estou falando isso, por que eu estou falando isso? O que eu quero com isso? E... para você se pegar nisso aí. Então, você muitas vezes defende coisas, ou fala, ou se posiciona, achando que com aquilo, com isso aqui eu vou conseguir o aplauso, vou conseguir o apoio, né? Então, a base seria realmente a intenção. A base acho que é ver a intenção mesmo. E no Ciclologia, logo abaixo, a rasgação de seda, você acha que tem alguma coisa a ver com a convivialidade, essa rasgação de seda? Esse ciclo ocioso da rasgação de seda? Tem, né? Aquela coisa assim, e eu botei no ciclo porque em geral acontece com, né, duas ou mais pessoas, né? Fica não, você é melhor, você é o máximo e tal. Então fica aquela coisa, isso acontece muito no academicismo. Então o cara vai falar, aí ele já, né, bota todas as habilidades ou pseudo-habilidades do outro, e aí vem o outro falar também, não, mas e nosso amigo, companheiro, e aí fala, e fica um negócio meio, meio ocioso, você percebe que não tem às vezes não tem nem sinceridade, e fica só nesse ponto seria falta de sinceridade. Porque a conviviologia é positiva. E a rasgação de seda, aparentemente, parece que é uma convivialidade. Parece, mas não é. Isso? É isso. E tem uma coisa que, nisso que você falou, que é até o binômio admissão-discordância. Então, tem lá aquela pessoa que você não gosta da pessoa. Mas você tem que reconhecer que naquilo ali ela é boa.
Cara, essa daí eu tenho que tirar o chapéu, porque nisso aqui a pessoa faz, acontece, lá. Então, a partir daí você puxa e aí tem o aplauso crítico, entende? Você foi além daquele não gostar menor e pegou o que realmente a pessoa tem, sabe, de valor ali. É o contrário disso aí, né? Sr. Evaldo, aqui no B. Na página 20 do dicionário, o senhor podia comentar o item 19, a escala da hiperacuidade parapsíquica? A hiperacuidade parapsíquica, os 7 patamares, a pessoa pode começar um processo da pangrafia. Então, ela juntar todos os fenômenos que ela percebe e ter uma abordagem simultânea disso. Então, por exemplo, ela interpretar uma pessoa pela clarividência, pela ectoplasmia, entende? Pela projeção, pela clarividência viajoura, e por aí vai. Ela vê tudo que pode para aquela pessoa, através disso. Isso aí, então, agora, ela pode arranjar 7 coisas diferentes por aí afora e colocar dentro do contexto. Com isso, a abordagem, a visão, essa cosvisão se amplia. Entende? Valdo, queria saber, Valdo, no teu verbete você fala de complexidade, né, simplicidade, simplificação, que é uma coisa que não resolve sempre. Quando a gente fala síntese, a gente está eliminando o sentido de simplificação, porque já é uma coisa posterior à análise. Isso é correto afirmar? Primeiro você tem que fazer uma abordagem. A abordagem vai fazer uma análise. Essa análise faz uma interpretação. Depois da interpretação aparece uma síntese. Aquela síntese vai servir como elemento de unidade de medida para começar tudo de novo. Sim, mas nesse, vai fazer outra, nesse grau já está além da simplificação. Não, já é outro patamar. Isso aí já é outra condição. Tá. Isso que eu queria saber. A vida, tudo é assim. Então, o próprio termo síntese já elimina essa conotação, sentido de... Então, não há simplicidade nisso. A rigor. É o termo correto para abordar a simplificação da complexidade. Agora, a coisa mais séria é a hermenêutica, que é a exegética, é a interpretação. Entre análise e não adianta fazer só análise sem interpretar, tem que interpretar isso aí. Entre análise e assim. Obrigado. Ali na página 20, professor, dicionário, número 13, empreendedorismologia. O senhor pode falar dessas 7 condições humanistas? Pois é, o que a pessoa faz com o empreendedorismo dela? Eu tenho tentado fazer força para levar o meu empreendedorismo em favor da assistência. Então, vamos dizer, eu incentivei fazer ICs, laboratórios, está entendendo? Os bustos, você está entendendo? Isso tudo foi da minha cabeça com os aparadores. Agora, tem uma série de condições mais aí. Os tipos de ICs, pois é, o bairro é depois que vem, né? Esse é a cereja do bolo, para a gente ver como é que é. Agora, e as consequências disso? Tudo aparece aí. Tertúlia do empreendedorismo criativo. Sim. Isso tem todas as questões das neoverpons. Você veja a Cognos, por exemplo. Ela mexe com verpons, que é a verdade relativa de ponto. Mexe com o processo de falar em Estado mundial através da democracia direta, pura. Tudo isso, o que é? É uma ideia mais avançadinha, que não é comum por aí. E outra coisa, nós estamos trabalhando com a política. E a política do Brasil é furada, né? Então seria um empreendedorismo avançado, né, professor? Avançado. Então vamos pensar nesse nível. Avançado. Pois é. Agora, verpon é que é o negócio sério, a verponologia. Nós temos que caminhar por aí. O tempo todo, o processo aqui é verpon. Vamos entender por isso. O processo da conscienciologia há um avanço. A
pessoa tem que admitir isso cedo ou tarde. Quanto à autoconflitologia, o que seriam esses componentes para o senhor da questão da autoconflitividade? Esses 7 componentes. Você quer saber assim o quê sobre a conflitividade? Olha, por exemplo, assim, começando pela irritação. Sim. Como que seria essa espiral involutiva para a questão da autoconflitividade e, ao contrário, evolutiva para a anticonflitividade? A pessoa tem que começar por aí. Ela tem que ver primeiro a irritação dela. E ver quando é que ela perde as estribeiras com essa situação. Por exemplo, às vezes ela não perde, ninguém percebe que ela está irritada. O processo é interno. Dentro dela é um vulcão. Você está entendendo? Em turbulência. Então, isso tudo ela que tem que saber. Ela que sabe aonde o sapato aperta. Está apertando o pé dela. Ela que tem que ver como é que é isso. Esse é o caminho. Agora, a irritação é só o começo. Uma pessoa, por exemplo, que ficou irritada demais com a outra, a tendência dela é ficar com melindre. Esse melindre aumenta a suscetibilidade. Isso leva para um ressentimento, que é a mágoa. Essa mágoa pode caminhar para um processo de irritação maior, que vai dar uma ira, a ojeriça, o ódio, o rancor, a raiva. Então, isso tudo tem que ser combatido com calma no início, quando aparece. Agora, outra coisa, uma pessoa distímica, aquela que está sendo contra, para dar nada da vida, não se adapta com ninguém nem a nada. Você não viu uma pergunta aí que a pessoa tem dificuldade de se adaptar, está sempre pensando o contrário dos outros. Nem sempre. Eu, por exemplo, estou fazendo assistência, mas eu não penso o tempo todo o contrário dos outros. Tem muita coisa que eu penso igual. Mesmo o povo que vem pedir auxílio para você, para fazer uma assistência, tem muita coisa que eles estão pedindo corretamente, está tudo certo. Não está errado. Eles querem, às vezes, ampliar aquilo que eles já têm de bom. Então, se uma pessoa nunca se adapta aos outros, é alguma coisa errada. Primeira coisa, ela baixou no terreiro errado. Ela tem que sair daquele ambiente. O óleo pensando dela está errado. Aquele não é o dela. Ela não está se adaptando, se viver. Está fazendo algum programa de índio, alguma coisa que está desqualificada, está fora dos eixos, foi para o acostamento, não está certo. Então, o que eu penso por aí é a gente pensar nisso. Né? Agora, ó, Alba, você trabalhou muito bem e sem o assessor. Você fala com ele que você saiu até melhor do que ele. Só para chatear. Eu estou esperando os 200 verbetes novos. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 81 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais e 14 perguntas online. Os recados de hoje. O Márcio sobre o encontro de voluntários do CEEC, a Ami sobre o curso 40 manobras, a Valdirene sobre o acoplamentário, a Mara sobre o curso Tenepsograma, e a Sandra sobre o curso Fundamentos da Conviviologia. Boa tarde. Olha, inspirada no verbete do professor Valdo, o Epitetologia, eu poderia dar 7 boas razões para você se tornar amigo da enciclopédia, mas eu vou falar só 2 hoje. São 2 vagas, neste domingo, que serão sorteadas para os amigos, uma vaga no Congresso Internacional de Inversão Existencial, que acontece agora em julho, uma vaga imperdível, e uma vaga também no curso ProEx de Ginocsomática, que acontece em agosto, além de um livro da Conscienciologia que será sorteado. Então, se você está pensando em ser amigo, este é o momento. Aproveite antes de domingo e já concorra a estes eventos. E também, se você tem a sua assinatura vencida nos últimos meses, é a hora também de pensar com carinho e renovar sua assinatura. Aqui no CAEC, na recepção, ou aqui pelo telefone do CAEC, que todos vocês já conhecem. Obrigada. Boa tarde. Sinergismo em grupo é a temática principal do segundo encontro de voluntários do CAEC, que vai ocorrer nesse final de semana. Então, gostaria de convidar todos os voluntários do CAEC, os 180 voluntários do CAEC, a participar desse desafio em grupo, que é pensar o CAEC para o futuro, pensar as novas diretrizes aí para a instituição, inclusive durante toda a parte da manhã, a partir das 10 horas da manhã, que é o início do evento, no sábado, nós vamos trabalhar com o plano diretor do CAEC. Então,
tragam as suas energias, tragam as suas ideias para que a gente possa pensar em conjunto o futuro dessa instituição. E no domingo nós teremos também um passeio às cataratas para justamente ter aí uma oportunidade de confraternização. Tá? Então, sábado das 10 às 20h30 e no domingo o passeio às cataratas do lado argentino, né? Ele será a partir das 8 horas, as pessoas vão se reunir aqui no CEEC e nós vamos para a Argentina. E durante o evento, no sábado, às 14h45, nós teremos a inauguração do Auditorium CEEC, que naturalmente todos estão convidados a participar então desse desafio para toda a CCCI. Então, contamos aí com a energia de todos e as ideias para aproveitar esse final de semana realmente importante aqui para o CEEC. Obrigado. Olá. Você acha que está precisando dar uma melhorada no seu domínio energético? Uma destravada no seu parapsiquismo? Pensando nisso, o CAEC, em parceria com a CIP, desenvolveu alguns pacotes para estar oferecendo no mês de julho para você. O primeiro pacote começa no dia 6 de julho, começa com o curso História do Parapsiquismo, dia 6, 7 e 8, seguido de 4 dias de 40 manobras energéticas, que é aquele curso com o professor Mário Oliveira, que a gente treina desde técnicas para melhorar o nosso EV até a aplicação de arco voltaico. E em seguida, a gente entra para fazer o acoplamentário. 3 dias no laboratório do acoplamentário para ver como a nossa clarividência está se portando. Então, com esse sinergismo dos 3 cursos, a gente acredita que vai... Acredita não, né? A gente tem que experimentar. Mas que realmente a gente vai ter resultados que não só um curso não daria. Há um preço especial para isso. Esse pacote, além de ser dado do dia 6 até o dia 15 de julho, será dado um outro pacote, iniciando dia 23 de julho, mas aí é somente com 40 manobras e acoplamentário. As inscrições são feitas na recepção do CEEC, telefone 45 35 25 26 52. Obrigada e até lá. Boa tarde. Eu quero reforçar aqui o convite para os cursos do mês de julho. É História do Parapsiquismo, 40 manobras e 2 acoplamentários, que estarão acontecendo de 13 a 15 de julho, com a temática Maturidade Parapsíquica, com os EPICONs Adriana Lopes, Moacir Gonçalves e Mabel Teles. E no dia 27 a 29 de julho, o outro acoplamentário com a temática Interassistencialidade, com os EPICONs Alexander Steiner, Rui Bueno e Kátia Aracaki. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde. Queria convidar a todos os tenepsistas a virem fazer o inventário da sua TENEPS no curso Tenepsograma, que será sábado, agora e domingo. É um curso sem pré-requisito, tanto para quem é tenepsista, fazer uma avaliação da sua TENEPS, e quem ainda não é tenepsista, mas quer saber mais sobre a TENEPS, vir esclarecer as suas dúvidas e, inclusive, participar de 2 campos de TENEPS, ver como é a TENEPS na prática. A TENEPS inicial e a TENEPS avançada. Terá ainda um questionário com 100 perguntas sobre a TENEPS. Quem vai ministrar esse curso é o professor Epicom Mário Oliveira, que é tenepsista veterano há quase 2 décadas. As inscrições e informações no 3525 2652 e 3528 2488. Obrigada. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o CEEC convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia. Aqui está o professor, também que vai fazer parte do curso, o professor Roberto Laimin. Ele vai ministrar uma aula junto com o professor Roberto Kunz sobre a paraecologia da interconvivialidade. Quer falar um pouquinho sobre a sua aula, professor? Basicamente, vamos trabalhar algumas técnicas de avaliação das energias dos ambientes, das plantas. É algo que a gente já discutiu em verbetes aqui, sendo que nesse curso a gente vai fazer atividades práticas, essencialmente práticas.
Então, estão todos convidados, dia 24, 25 e 26 de agosto. Podem fazer as inscrições pelo telefone 45-3525-2652. Obrigada. E para amanhã, o verbete é pré-epicom. A especialidade é epicentrismologia, de autoria do professor Pedro Fernandes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.